A chuva torrencial transformou a noite em um pesadelo. Isabela pressionou o ventre arredondado contra o portão de ferro, os dedos tremendo ao tocar a campainha. Poucas horas antes, fora expulsa de casa sem explicações, empurrada para fora com uma mala jogada aos seus pés, ao anunciar a gravidez. Não tinha para onde ir, nem dinheiro, nem alguém a quem recorrer. O vento uivava entre as árvores centenárias do bairro nobre e os relâmpagos iluminavam momentaneamente a imponente mansão à sua frente. "Sai, por favor", sussurrou com a voz embargada. "Deixe eu me aquecer." As roupas encharcadas grudavam no corpo e o bebê se mexia inquieto em seu ventre, como se sentisse o medo dela. Quando finalmente ouviu passos se aproximando, seu coração disparou. Isabela não fazia ideia de que aquela porta, tocada por desespero após o abandono, mudaria completamente o rumo de sua vida, revelando segredos que jamais imaginara existir. Antes de começarmos esta história que vai mexer com suas emoções do início ao fim, verifique se você já está inscrito no nosso canal. E me conta nos comentários, de qual cidade e país você está ouvindo esta história. Adoro saber onde estão nossos ouvintes espalhados pelo mundo. Agora prepare-se para uma narrativa cheia de reviravoltas, traições, amor verdadeiro e uma justiça que chegará de forma inesperada. "Ricardo, estou grávida!" Isabela sorriu radiante, segurando o exame nas mãos trêmulas. "Vamos ter um bebê em breve. É uma alegria imensa. Você é tão..." "O quê?" O noivo interrompeu, indignado. "Que alegria? Eu só vejo problema. Você nem sequer..." Ele se levantou bruscamente da cadeira, derrubando a xícara de café sobre a mesa da pequena cozinha. "Ricardo, você não está feliz?" Isabela perguntou, a voz falhando. "A gente falava em ter uma família, um filho." "Família?" Ele riu sem humor, passando as mãos pelos cabelos castanhos. "Você está fora de si? Eu tenho 27 anos. Primeiro eu vou construir uma carreira, não ficar preso criando criança." Ele começou a andar de um lado para o outro no pequeno apartamento alugado, cada passo carregado de irritação. "E, sinceramente, você acha que eu vou sustentar isso como?" Ele apontou para o exame como se fosse uma sentença. "Você mal ganha dinheiro. E ainda quer colocar uma criança no meio? Criança é despesa, só despesa." Isabela engoliu em seco, tentando manter a calma. "Bem, dizem que Deus dá o coelhinho e dá o gramado." Ela arriscou com um sorriso frágil, tentando aliviar o clima. "Não me venha com frase pronta." Ele rebateu, a voz subindo. "Você aparece assim, com esse sorriso, como se fosse a melhor notícia do mundo. E se esse filho nem for meu?" As palavras atingiram Isabela como um tapa. "Ricardo, como você pode dizer isso?" Ela sussurrou, sentindo o rosto queimar. Eu venho de um orfanato. Eu só queria ter uma família de verdade." "E daí?" Ele deu de ombros, frio. "Isso não é problema meu." Antes que Isabela pudesse reagir, Ricardo a agarrou pelos ombros, enfiou a bolsa nas mãos dela e a empurrou para fora do apartamento. "Some daqui." Segundos depois, uma mala veio voando com os tênis e a jaqueta, acertando Isabela no rosto. A porta bateu com força. O corredor ficou em silêncio. Isabela ficou parada, sem entender o que fazer, sentindo a ardência no rosto e o estômago revirar. O contrato de locação estava apenas no nome de Ricardo. Ela até podia tentar algum recurso legal, mas ele tinha pago tudo, e ela não tinha dinheiro nem para um lugar tão pequeno. Com o salário de lavadora de pratos e a barriga já crescendo no 3º mês de gravidez, as opções eram quase nenhuma. O chefe já tinha notado sua condição e começara a insinuar que era melhor procurar outro lugar. E quem iria contratar uma mulher grávida? Isabela caiu em prantos e saiu andando lentamente pela rua. Ela amava muito o Ricardo e ontem mesmo planejava ficar com ele até a velhice, mas hoje o rapaz simplesmente a expulsou. E foi muito humilhante. Eles estiveram juntos por quase um ano. Desde que Isabela, depois de sua experiência no orfanato e suas tentativas de sobreviver em sua cidade natal, se mudou para São Paulo em busca de uma vida melhor. Naquela época, seu pai havia desaparecido
queimando a casa onde moravam nos fundos de uma propriedade rural. Nunca providenciaram alojamento temporário para substituir o perdido. Apenas a colocaram em uma fila de espera que nunca andava. Então Isabela veio para a capital e conseguiu um emprego como lavadora de pratos em um restaurante. No início, alugou um quarto para 2 pessoas, com uma amiga do orfanato. Depois se mudou para morar com Ricardo. Ele era tão maduro, bonito, sabia tanto e era capaz de tanto. Isabela o admirava sinceramente e estava pronta para segui-lo até os confins da terra. Mas, infelizmente, esse desejo acabou não sendo correspondido. Uma placa de empréstimo rápido estava à frente, mas Isabela passou por ela resolutamente. Ela entendeu que essa não era uma solução e simplesmente vagou pela cidade durante várias horas. A chuva havia começado como uma garoa fina, mas agora caía em torrentes que encharcavam suas roupas baratas. Os primeiros passos pela rua foram hesitantes, como se ainda esperasse que Ricardo aparecesse na janela e a chamasse de volta. Mas os minutos passaram, e a realidade foi se impondo com cada gota gelada que escorria por seu rosto. A cada passo, suas sapatilhas faziam um ruído molhado contra o asfalto, e ela sentia a água fria penetrando pelo tecido fino e escorrendo pelos cabelos e pescoço. As luzes dos semáforos se transformavam em borrões coloridos através das lágrimas que insistiam em brotar, misturando-se com a chuva que não dava trégua. Isabela puxou a jaqueta fina mais apertada contra o corpo, mas o tecido já estava encharcado e grudava desconfortavelmente em sua pele. O vento cortante fazia com que tremesse incontrolavelmente. Suas mãos tremiam. Não sabia se de frio ou de medo. Instintivamente, Isabela cruzou os braços sobre o ventre, formando uma concha protetora sobre o pequeno ser que crescia dentro dela. "Desculpa, meu anjo", sussurrou baixinho, sentindo uma pontada de culpa que doía mais que o frio. "A mamãe vai encontrar um lugar para nós. Vai dar tudo certo, você vai ver." Mas onde? A cidade parecia infinita e hostil sob a chuva, cada rua a levando para mais longe de qualquer resposta. Os carros passavam em alta velocidade, espirra-água das poças que se formavam nos buracos do asfalto. Ela se esquivava dos respingos, mas estava tão molhada que já não fazia diferença. Seus pés começaram a doer dentro dos tênis encharcados. A barriga, mesmo pequena no 3º mês, já pesava mais do que esperava, principalmente quando se sentia tão fraca. A fome apertava como uma morsa, mas ela havia gasto os poucos reais que tinha no ônibus para chegar até o apartamento, que já não era mais seu lar. Cada relâmpago a fazia estremecer violentamente, e o trovão que seguia parecia ecoar dentro de seu peito vazio, reverberando como um presságio sombrio. Sem perceber direção, Isabela havia caminhado por horas, suas pernas movendo-se por puro instinto de sobrevivência. Quando finalmente prestou atenção ao redor, já no escuro da noite, percebeu que havia chegado a um bairro completamente diferente. As ruas se tornaram mais largas e arborizadas, o asfalto mais liso e bem cuidado. Mansões imponentes se erguiam por trás de muros altos e portões ornamentados, cada uma mais luxuosa que a anterior. O contraste a deixou ainda mais consciente de sua condição miserável. As casas enormes, com jardins iluminados e portões de ferro trabalhado, pareciam pertencer a outro planeta. Um mundo onde pessoas como ela não tinham lugar, onde sua presença encharcada e desesperada era quase uma ofensa à opulência silenciosa. Isabela parou em frente a uma das propriedades e sentiu o peso da desigualdade como uma pedra no peito. Ali dentro, famílias inteiras viviam em quartos maiores que todo o apartamento que acabara de perder. Pessoas que nunca precisariam escolher entre comer ou pagar o aluguel, que nunca conheceriam o sabor amargo do abandono. Um relâmpago particularmente forte cortou o céu, iluminando por um instante toda a rua elegante em uma luz fantasmagórica. O trovão que se seguiu foi ensurdecedor, fazendo-a dar um pulo e procurar desesperadamente algum lugar para se abrigar. Suas forças estavam no limite. As pernas tremiam de exaustão e frio.
Foi então que uma vertigem súbita a fez se apoiar no portão de ferro da primeira casa, onde conseguiu ver luz nas janelas. A estrutura metálica estava gelada e escorregadia, mas oferecia o apoio que tanto precisava. Pela primeira vez em horas, Isabela parou realmente e olhou para onde estava. A mansão à sua frente era imponente, com arquitetura clássica e jardins que, mesmo sob a chuva, exalavam cuidado e sofisticação. Luzes suaves iluminavam as janelas do térreo, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava drasticamente com a tempestade que rugia lá fora. Com frio cortante e tremendo de forma incontrolável, Isabela reuniu a última força que lhe restava e bateu na porta. Seus dedos mal conseguiam formar um punho para bater na porta, tamanha a rigidez que o frio havia imposto aos seus músculos. Cada batida parecia ecoar sua própria desesperança. "Quem está aí?" resmungou uma voz feminina descontente do outro lado da porta. "Você sabe que horas são? Já é noite, mocinha." A voz, embora áspera, representava a primeira resposta humana que recebia em horas. Isabela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos gelados. "Me desculpe", disse Isabela com a voz trêmula, mal conseguindo formar as palavras através dos tremores violentos que sacudiam seu corpo. "Por favor, me deixe me aquecer, pelo menos por 5 minutos." "Está terrível lá fora, estou com tanto medo." Suas palavras saíram entrecortadas pelos soluços que não conseguia mais controlar. Ela se odiou por soar tão desesperada, mas não tinha mais orgulho para manter. Apenas o instinto básico de sobrevivência e a proteção do bebê que carregava. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Isabela fechou os olhos, preparando-se para mais uma rejeição, mais uma porta que se fecharia em sua cara. O vento uivava ao redor da entrada, e ela sentiu que suas pernas não aguentariam muito mais tempo em pé. "Oh, entre, coitadinha. Só silêncio. O patrão já foi dormir", disse a mulher de meia idade, e a mudança no tom de voz foi como um milagre. Isabela quase chorou de alívio ao ouvir a compaixão real nas palavras e sentir o calor que emanava de dentro da casa quando a porta se abriu. O contraste foi tão avassalador que, por um momento, ela ficou paralisada na soleira. De repente, estava envolvida por um calor suave e acolhedor, pelo cheiro reconfortante de comida caseira e pelo brilho dourado da luz amarelada que vinha da sala de estar. Era como se tivesse passado de um pesadelo gelado para um sonho quente e seguro. Seus músculos, até então contraídos pelo frio em uma tensão dolorosa, começaram a relaxar gradualmente. Foi só então que Isabela percebeu o quão próxima estivera do colapso total, do desespero que consome quando se está verdadeiramente sozinha no mundo. Entre logo antes que pegue uma pneumonia." A mulher a puxou delicadamente para dentro, fechando a porta contra a tempestade. "Meu Deus, você está encharcada até os ossos. Tire essa jaqueta molhada." "Sou a governanta daqui, Dona Carmen", disse a mulher, ajudando Isabela a se livrar da jaqueta ensopada. "E qual é o seu nome, filha?" "Meu nome é Isabela", conseguiu responder ainda tremendo, mas agora mais do alívio que do frio. A garota se deixou guiar até uma cadeira estofada na entrada e caiu nela pesadamente, gemendo baixinho ao sentir finalmente o alívio de tirar o peso das pernas. O simples ato de estar sentada, seca, protegida, fez com que toda a tensão que carregava se manifestasse de uma vez. Seus ombros tremeram com soluços silenciosos de puro alívio. O bebê respondeu com um chute distinto, como se também sentisse que finalmente estavam a salvo, protegidos do mundo hostil lá fora. "Meu Deus, você está grávida!" Dona Carmen ergueu as mãos ao perceber o estado de Isabela. Havia uma suavidade genuína na voz da mulher que fez Isabela se sentir pela primeira vez, em horas intermináveis, como um ser humano digno de compaixão e cuidado. "E por que se arrastou para fora em um temporal desses? Isso não foi por sua própria vontade, foi?" A pergunta, feita com delicadeza maternal, foi como abrir uma comporta. Isabela começou a contar sua história entre soluços, cada palavra tirando um peso de seus ombros. Percebeu como havia se sentido terrivelmente sozinha, carregando aquela dor em silêncio absoluto.
Então, fique aqui até de manhã, Dona Carmen decidiu, balançando a cabeça com determinação. Esta área coberta é aconchegante e aquecida. Tem um sofá confortável lá e vou buscar cobertores secos. A governanta se dirigiu a um armário próximo e retornou com cobertores grossos e uma toalha limpa. E falaremos com o patrão pela manhã. Talvez ele lhe dê abrigo por um tempo. Eduardo Mendonça é um bom homem, mas ele tem estado muito doente ultimamente. Esquece tudo, fica zangado, é caprichoso. Muito obrigada. Isabela sorriu tristemente. Mas era um sorriso real, o primeiro em muitas horas. Pela primeira vez desde que saíra do apartamento, havia uma fagulha genuína de esperança brilhando em seu peito. Dona Carmen simplesmente acenou com a mão em resposta, mas Isabela conseguiu ver a gentileza em seus olhos. Agora vá se secar e descansar. Amanhã veremos o que pode ser feito. Enquanto Isabela se dirigia para a área coberta, ainda podia ouvir a chuva batendo nas janelas. Mas agora, o som não a assombrava. Estava protegida e, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha no mundo. Ricardo não se entediou durante esse período. Na verdade, ele era uma pessoa extremamente ambiciosa e também não ia se contentar com menos no restaurante. Bem rapidamente, ele encontrou ali uma mentora e patrocinadora. Letícia já o guiava e liderava há 3 anos. Ajudou-o a subir para a categoria de garçom sênior e prometeu ajudá-lo a progredir na carreira. Além disso, foi Letícia quem sugeriu que ele tomasse a garota bonita, mas pouco inteligente, sob sua proteção, a lavadora de louça. Isabela tinha pouca experiência de vida e eles a usavam às cegas para alguns de seus negócios escusos. Letícia, ao contrário da maioria das mulheres, não sentia ciúmes. Assim como Ricardo, para ela os negócios vinham em primeiro lugar, e o casal tinha planos muito ambiciosos. No entanto, Ricardo se considerava um parceiro quase igual, mas para Letícia, ele era apenas um peão conveniente, que, se necessário, não seria uma pena trocar. Fiz tudo como você disse, expulsei-a. Ricardo ligou imediatamente para a patroa assim que Isabela saiu. E o documento de identidade? Perguntou Letícia. Espero que você tenha feito tudo certo. Sem documentos, ela não pode nos prejudicar. Ela levou a bolsa, mas o documento ficou, admitiu Ricardo. Estava ali, jogado no chão quando a expulsei. Que idiota você é, gritou Letícia. Precisamos dos documentos dela para nossos negócios. E agora? Encontre-o. Traga essa lavadora de louça de volta o mais rápido possível. Escute, decida-se logo, hein? Disparou Ricardo. Primeiro você estava gritando que ela estava atrapalhando, que não precisávamos de testemunhas extras. Agora você está reclamando que eu a expulsei. Sim, porque o que precisava ser feito estava ótimo, gritou Letícia de volta. Você não pode fazer nada direito. Procure por ela, eu disse, senão você e eu teremos grandes problemas. E sobre a outra parte do plano? Ricardo perguntou hesitante. Meu pai está cuidando da parte médica, disse Letícia friamente. Doutor. Gabriel tem acesso fácil ao alvo como vizinho e médico particular, mas sem os documentos da Isabela, perdemos uma ferramenta importante de pressão. Você se lembra de que abrimos vários empréstimos usando o documento dela? Continuou Letícia. Temos contatos em financeiras menores, que não verificam assinaturas muito rigorosamente, especialmente com fotos e dados corretos. Quando o saldo devedor for cobrado, eles vão atrás dela. Sim, eu entendo, chefe, murmurou Ricardo. Eu a encontrarei. Ela não vai a lugar nenhum. Ela se arrastará de volta para sofrer. Ele desligou o telefone e foi para a cama. Isabela não conseguiu dormir naquela noite. A casa estranha e os sons desconhecidos perturbavam tudo, embora o sofá fosse macio, o cobertor era quente e uma caneca de leite quente à noite rapidamente a acalmou e a fez parar de tremer. A manhã também não tinha sido das melhores. Uma voz masculina descontente a despertou de seu sono. Carmen, o que temos aqui agora? Um abrigo para sem-teto? Rugiu o dono da mansão. Ei, você aí, levante e saia daqui neste exato momento. Isabela mal teve tempo de erguer os olhos para o homem, quando imediatamente viu que ele estava ofegante e com a mão no peito.
A garota não perdeu a cabeça, embora seu coração estivesse disparado. O pânico inicial durou apenas alguns segundos, o tempo necessário para reconhecer os sinais que havia aprendido nos cursos obrigatórios do orfanato. A lembrança veio nítida, a voz severa da instrutora dizendo: "Vocês podem ser a única chance de alguém um dia. Não hesitem." Enquanto a governanta corria pela cozinha, gritando sem direção, Isabela já havia deitado o patrão no sofá com cuidado, mas rapidez. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não de medo, mas da responsabilidade que sentia. Afrouxou a gola da camisa dele, elevou levemente suas pernas e manteve a cabeça alinhada, concentrando-se na respiração. Lembrou-se da sequência exata: acalmar, avaliar, manter acordado. "Respire comigo, senhor." Devagar, murmurou, tentando manter Eduardo consciente. O homem estava pálido, os lábios ligeiramente arroxeados, e Isabela teve de lutar contra a voz interna que sussurrava: "E se não funcionar?" Ainda assim, manteve o foco. Quando Dona Carmen começou a se mover sem rumo, claramente em pânico, Isabela manteve a concentração. "Dona Carmen, o kit de primeiros socorros, rápido!" Sua voz saiu mais firme do que esperava. A governanta obedeceu instintivamente, reconhecendo na jovem uma autoridade que não estava ali momentos antes. Isabela encontrou o kit e, com dedos que agora se moviam com precisão, ajudou Eduardo a se manter desperto, oferecendo apoio enquanto observava a respiração voltar ao ritmo mais regular. Pouco a pouco, a cor foi retornando ao rosto dele. O homem de meia idade, exausto, foi recobrando gradualmente os sentidos. Isabela permaneceu ajoelhada ao lado do sofá, atenta a cada mudança em sua expressão, pronta para agir novamente se necessário. Seus joelhos doíam contra o piso frio, mas ela não se moveu até ter certeza de que ele estava melhor. "Sim, tivemos um encontro interessante", disse ele, com um sorriso discreto que trouxe um alívio imenso para Isabela. Ver aquele sorriso foi como ver o sol nascer depois de uma noite terrível. "Eduardo Mendonça, ex-empresário de sucesso. Aposentei-me porque estou doente há muito tempo. Sério. Mas ainda não há um diagnóstico preciso. Já se passaram 3 anos, continuou ele. Meu médico particular vem aqui. Chegamos ao ponto de ele alegar que se trata de demência progressiva e, se for esse o caso, não me restará muito tempo." "Como o senhor está se sentindo agora?" perguntou Isabela delicadamente, ainda preocupada, estudando seu rosto em busca de qualquer sinal de que precisasse de mais cuidados. "Melhor", ele assentiu, e havia uma gratidão genuína em seus olhos que fez Isabela sentir que talvez, finalmente, pudesse fazer alguma diferença na vida de alguém. "E você é uma lutadora. Não teve medo de mim? E como acabou aqui?" "A história não tem graça nenhuma", respondeu Isabela, e descreveu os acontecimentos, começando por sua ida ao orfanato após a perda da mãe. Enquanto falava, percebia que Eduardo a escutava, não apenas com educação, mas com interesse genuíno, algo que Ricardo jamais havia feito. "Então é assim mesmo. Bom, fique por enquanto. Não sei, por uns 2 dias, talvez mais." Eduardo deu de ombros, embora houvesse suavidade em sua voz. "Carmen ainda precisa de ajuda, e pelo que entendi, você tem experiência de trabalho." "Obrigada. O senhor vai me poupar muita coisa." Isabela quase se jogou em cima dele, mas se conteve no último segundo, lembrando-se de que ele acabara de passar mal. A gratidão era tão intensa que chegava a doer. Pela primeira vez desde que saíra do apartamento de Ricardo, sentia que havia futuro. "Sabem? Como se eu fosse completamente insensível." Ele dispensou a ideia com um gesto de mão, mas Isabela percebeu um brilho de satisfação em seus olhos. Eduardo logo se adaptou à presença de Isabela na casa, que tirou a maior parte das tarefas domésticas dos ombros de Dona Carmen. A bondade da menina era apreciada não só pelo dono da casa. A governanta, de temperamento severo, claramente a favorecia. Isabela não perguntou por que moravam sozinhas ali com Eduardo. No terreno não havia nem jardineiro. Como viera do orfanato, sabia lidar com plantas e pediu permissão para dar uma arrumada no jardim.
Então aproveite e limpe o quintal também, pediu Dona Carmen. É meio sombrio lá, tem muita tralha. Eu nem entro, sempre tenho medo de cair. Está bem, prometeu Isabela, saindo para inspecionar o quintal e decidir quais ferramentas levar. Alguns minutos depois voltou gritando: Dona Carmen, há um homem inconsciente. Ele está bêbado? Vai acordar e ir embora? O dono da casa observou com atenção e disse com a voz grave: Não, ele está caído nos arbustos, com a cabeça ferida, na lama, coberto de sangue. E há pegadas na cerca. Estranho, como se alguém o tivesse jogado ali para escondê-lo, disse ele sério. Ah, está bem, vamos dar uma olhada. Dona Carmen assentiu com relutância, secando as mãos no avental. A expressão em seu rosto revelava uma mistura de preocupação e receio. Espere, vou ligar para João, o motorista do patrão. Você e eu não conseguiremos carregar o homem sozinhas. Isabela ficou parada na porta dos fundos, observando a chuva que ainda caía, agora mais fraca, mas criando uma atmosfera sombria sobre o quintal. O cheiro de terra molhada misturava-se com algo mais perturbador, um odor metálico que ela preferiu não identificar. João chegou rapidamente, um homem robusto de meia-idade com expressão sempre séria. Trabalhei muitos anos como segurança particular antes de ser motorista do patrão, explicou ele para Isabela, notando sua expressão preocupada. Aprendi a reconhecer quando alguém foi espancado profissionalmente. Seus passos firmes ecoaram no piso molhado enquanto se dirigia aos fundos da propriedade junto com as duas mulheres. A luz do final da tarde filtrava-se através das nuvens carregadas, criando sombras estranhas entre os arbustos. Logo, os três estavam perto dos arbustos onde o homem jazia. Isabela se manteve um pouco atrás, observando a cena com um misto de fascínio e horror. O estranho se movia fracamente, emitindo gemidos baixos que mal se ouviam sobre o som da chuva nas folhas. João se ajoelhou ao lado do homem, com a experiência de quem já havia lidado com situações difíceis antes. Suas mãos grandes e cuidadosas revistaram os bolsos com método, verificando cada compartimento da roupa ensanguentada. A expressão em seu rosto se tornou mais grave a cada bolso vazio. Nada, murmurou João, balançando a cabeça. Nem documento, nem carteira, nem celular, nem mesmo moedas no bolso. Quem fez isso levou tudo. Isabela observou o rosto do homem inconsciente, parcialmente coberto por sangue seco e lama. Mesmo machucado e sujo, era possível ver que se tratava de alguém jovem, talvez da sua idade. Algo em sua expressão, mesmo inconsciente, transmitia uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Coitado, sussurrou ela, involuntariamente dando um passo para mais perto. Ele parece tão jovem. Dona Carmen suspirou pesadamente e entrou em casa, retornando momentos depois com uma lona grande e limpa. O cheiro de sabão em pó ainda impregnava o tecido, contrastando com o ambiente úmido e tenso do quintal. Cuidado com a cabeça dele, alertou Isabela quando começaram a mover o homem para a lona. Ela havia notado o galo enorme na parte de trás do crânio, além do ferimento visível acima da sobrancelha. Eles usaram a lona como uma maca improvisada, carregando a vítima com cuidado através da casa. Isabela abriu as portas à frente deles, notando como os passos de João ecoavam diferentemente nos pisos de madeira da mansão. A atmosfera dentro da casa parecia mais pesada com a presença do homem ferido. Ótimo, mais um problema. Eduardo apareceu na sala, mas seu tom era mais resignado que irritado. Quem é este que vocês trouxeram? Um rapaz, resumiu João sombriamente, depositando o homem no sofá da sala com cuidado. Estava jogado nos arbustos como um animal. Levaram uma surra daquelas, murmurou ele, examinando os ferimentos. Profissional, pode-se dizer. Quem fez isso sabia o que estava fazendo. A luz da sala incidia sobre o rosto do desconhecido, revelando mais detalhes dos ferimentos. Isabela aproximou-se instintivamente, seu instinto protetor despertando ao ver a vulnerabilidade do homem. Vamos chamar a polícia, Eduardo decidiu, após examinar rapidamente o ferido. Que eles lidem com isso.
Não precisa, por favor, Isabela disse rapidamente, surpreendendo-se com sua própria reação. E se ele se meter em confusão? Ele está ferido e indefeso. Você não fez nada de errado, Eduardo a tranquilizou, mas havia curiosidade em seus olhos. De onde veio essa preocupação? Concordo com a Isabela, João interrompeu subitamente, e todas as cabeças se voltaram para ele. Não precisamos da polícia aqui. E se forem inimigos ou concorrentes? Gente que está tentando prejudicar o senhor? Melhor descobrir primeiro de onde veio esse rapaz. O argumento fez sentido para todos na sala. A tensão diminuiu ligeiramente, substituída por uma curiosidade coletiva sobre a identidade do misterioso visitante. Não precisa me chamar assim, o homem murmurou com voz fraca, os olhos se abrindo lentamente. As primeiras palavras que pronunciou revelavam uma educação que contrastava com sua condição atual. Isabela sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, mesmo fraca e machucada, que soava familiar, embora tivesse certeza de nunca tê-lo visto antes. João e Dona Carmen trocaram olhares, ambos notando a mesma coisa. Acomodaram-no melhor no sofá, sobre a mesma lona, ajustando almofadas para que ficasse mais confortável. O cheiro de antisséptico começou a se espalhar pela sala quando Isabela trouxe o kit de primeiros socorros. Quem é você, afinal? Como chegou aqui? Perguntou João, sua voz assumindo um tom mais gentil, agora que o homem estava consciente. Não me lembro, murmurou o desconhecido, levando a mão à cabeça e fazendo uma careta de dor. Minha cabeça dói muito. Há algum remédio por aqui? A luz da tarde que entrava pela janela criava um jogo de sombras no rosto do homem, acentuando as linhas de dor e confusão. Isabela observou seus olhos. Havia uma inteligência evidente ali, mesmo através da dor e desorientação. Deixe-me tratar esses ferimentos, ofereceu Isabela, já se movendo em direção ao kit de primeiros socorros. Posso fazer isso, Eduardo? Talvez seja melhor levá-lo ao hospital, sugeriu Eduardo, mas sua voz não carregava muita convicção. Não precisa, disseram em uníssono João e o ferido, e a sincronização arrancou um sorriso involuntário de todos, aliviando um pouco a tensão. Isabela começou a trabalhar nos ferimentos com mãos gentis, mas firmes. O homem se deixou cuidar sem resistência, os olhos às vezes se fixando no rosto dela com uma expressão quase grata. João providenciou um conjunto de roupas limpas, calça de moletom e camiseta antigas, mas secas e limpas. A diferença foi imediata. Assim que trocou as roupas ensanguentadas e recebeu analgésicos, o homem começou a parecer mais humano e menos vítima. Descobriu-se que todo o sangue que tanto os havia alarmado vinha apenas de um pequeno ferimento acima da sobrancelha. Embora aparentemente superficial, ferimentos na cabeça sempre sangravam muito. Mais preocupante era o galo enorme na parte de trás da cabeça. Eduardo aproximou-se para examinar as marcas. Parece que usaram algum tipo de bastão. Não foram apenas punks em busca de dinheiro. Olhem as marcas na cerca do outro lado do quintal. Será que ele foi espancado lá ou trazido e jogado aqui depois? A observação deixou todos pensativos. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao pensar na violência deliberada que havia resultado naqueles ferimentos. E agora, o que vamos fazer? Perguntou João, mas sua voz sugeria que ele já havia tomado uma decisão. Deixe-o ficar por enquanto. É grande e forte, vai se recuperar. Eduardo deu uma risadinha baixa, a primeira demonstração genuína de humor desde que o homem havia sido encontrado. Me empolguei completamente aqui com problemas. Vamos ver que tipo de hóspede esse é. Como devemos chamá-lo? Ele não gosta de apelidos. Não sei, respondeu o homem, a frustração evidente em sua voz. Esqueci meu nome. Esqueci tudo. O silêncio que se seguiu foi carregado de compaixão. Isabela sentiu o coração se apertar ao ver a dor e confusão nos olhos dele. Então você pode escolher qualquer nome, declarou João com um sorriso encorajador. Que tal, André? É um nome bonito e simples.
Seu rosto é simples demais para Arquimedes ou Alexandre, brincou João, tentando aliviar o clima. O comentário arrancou uma risadinha baixa de Isabela, que rapidamente se transformou em riso contagioso. Logo João também estava rindo, seguido pelos risos mais contidos de Dona Carmen. Até Eduardo esboçou um sorriso genuíno. A tensão que havia dominado a tarde finalmente começou a se dissipar. André, repetiu o homem, como se testasse o som do nome. André está bom. A chuva continuava batendo suavemente nas janelas, mas agora o som parecia menos ameaçador. A luz quente das lâmpadas da sala criava uma atmosfera de proteção e acolhimento. Eram 4 pessoas estranhas reunidas pelas circunstâncias, mas pela primeira vez em dias, Isabela sentiu que talvez estivesse no lugar certo. O recém-chegado André levou cerca de 2 semanas para se recuperar o suficiente. Durante esse período, começou gradualmente a demonstrar algumas habilidades técnicas impressionantes. Ele ainda não se lembrava de nada sobre si mesmo, mas, aos poucos, foi mostrando conhecimentos de elétrica. No 3º dia após sua chegada, André ouviu faíscas na fiação e alertou João sobre o problema. Mandou o motorista buscar cabo novo e, com calma ao longo dos dias seguintes, foi trocando a instalação danificada. Isabela e o resto da família ficaram encantados, observando seus movimentos cada vez mais confiantes. Uma semana depois, quando a energia elétrica foi interrompida na região, André conseguiu trazer o antigo gerador elétrico de volta à vida, pelo que recebeu agradecimentos calorosos de Dona Carmen. Ao ver aquele homem sem passado, o patrão também começou a se abrir. Eduardo revelou ser engenheiro de formação, mas ter optado pelos negócios em vez de uma carreira na fábrica. Quando comecei a me sentir pior, vendi tudo e me tornei um recluso, explicou ele a André durante uma de suas longas conversas. André teve permissão para entrar nos aposentos privados do patrão. Juntos passaram horas debruçados sobre alguns desenhos antigos em seu escritório. Dona Carmen resmungava que aquelas conversas estavam cansando o patrão, mas no fundo estava feliz com a presença daquele homem. Com ele, Eduardo parecia o antigo senhor confiante e forte do próprio destino. Enquanto isso, Ricardo convenientemente se esquecia de que precisava procurar Isabela e resolver a questão do documento. Para ele, ela sempre fora como uma mala sem alça, difícil de carregar e fácil de descartar. Mas a patroa teve razão quando o chamou para conversar no trabalho. Você encontrou o documento ou não? Perguntou Letícia, indignada. Pare de inventar desculpas. Sem aqueles papéis, a situação pode sair do nosso controle. Estou procurando, mentiu Ricardo. Ele sabia muito bem onde o documento estava, mas não queria admitir a negligência de tê-lo deixado no apartamento. Não se faça de desentendido, retrucou Letícia. Se ela resolver denunciar, tudo vem à tona. Por que você está se apegando a essa ninharia? Ricardo rebateu, ofendido. Você se lembra de que abrimos vários empréstimos usando o documento dela? A patroa o encarou friamente. Quando o saldo devedor for cobrado, vão atrás dela. Você está esperando que isso aconteça para ela descobrir tudo sozinha. Eu vou lidar com isso, murmurou Ricardo. Depois vejo o que faço com aquele documento. E se os cobradores acabarem chegando até ela, paciência. Gente como ela sempre acaba aguentando tudo. Enquanto isso, a ingênua Isabela continuava a viver tranquilamente na casa. E já no 4º mês de gravidez, começou a notar coisas estranhas. No início, confiou apenas em seus pressentimentos e decidiu compartilhar com André. Ele era mais próximo dela em idade e não se comunicava de forma áspera ou condescendente como os outros. Você reparou como este médico particular nos visita? Isabela sussurrou para André durante uma tarde em que estavam organizando a biblioteca. Ela havia notado um padrão perturbador e precisava compartilhar suas observações com alguém. Como assim? André parou de arrumar os livros e se virou para ela, percebendo a preocupação em sua voz. Preste atenção na próxima vez. Eduardo fica diferente depois das consultas do Dr. Gabriel. Antes da visita, ele está normal, conversando conosco, até sorrindo.
Mas depois que toma aqueles comprimidos, Isabela fez uma pausa, lembrando-se das últimas semanas. Ele fica confuso, agressivo, fala coisas sem sentido. André franziu a testa, pensando: agora que você menciona, eu também reparei. Achei que fosse coincidência, mas você está certa. Quando acabou aquele lote anterior da medicação e demorou para chegar o novo, Eduardo teve a melhor semana desde que cheguei aqui. Isabela se aproximou mais, baixando ainda mais a voz. E tem outra coisa. Ontem, quando estava limpando o escritório, vi o frasco de remédios sobre a mesa. Cheirei e... Ela fez uma careta. Não tem cheiro de medicamento normal. Cheira a produto químico, sabe? Como aqueles produtos de limpeza pesada. Sério? André parou completamente o que estava fazendo. Isso é muito estranho. Médicos de verdade não dão remédios com cheiro químico. E olhe, Isabela continuou, sua voz carregada de crescente preocupação. O frasco não tem rótulo da farmácia, não tem nome do laboratório, nada. É só um vidro comum com comprimidos brancos dentro. André ficou em silêncio por alguns momentos, processando as informações. Isabela observou seu rosto, vendo as engrenagens mentais trabalhando. Era uma das coisas que mais apreciava em André. Ele realmente escutava, realmente pensava sobre o que ela dizia. Deixe-me dar uma olhada nesses comprimidos, sugeriu André finalmente, quando Eduardo estiver descansando e o Dr. Gabriel não estiver por perto. Se você está certa sobre isso... Você acha que o médico pode estar fazendo algo errado? Isabela perguntou, embora já soubesse a resposta no fundo do coração. Não sei ainda, mas suas observações fazem sentido. Um médico verdadeiro não daria medicamentos sem identificação adequada. André respondeu, sua voz revelando uma crescente suspeita. E você está certa sobre a mudança de comportamento do Eduardo. Naquela tarde, enquanto Eduardo tirava sua soneca habitual e Dona Carmen estava ocupada na cozinha, Isabela e André subiram discretamente ao escritório. O frasco de comprimidos estava sobre a mesa de Eduardo, exatamente onde Isabela havia visto. André despejou alguns comprimidos na palma da mão, examinando-os cuidadosamente. Cheirou-os e sua expressão se tornou grave. Você está certa. Isso definitivamente não cheira a medicamento. Cheira a algum tipo de solvente químico. O que devemos fazer? Perguntou Isabela, sentindo uma mistura de medo e determinação. Vamos substituir por algo inofensivo, André decidiu. Você pode conseguir vitaminas ou suplementos que tenham aparência parecida? Isabela pensou rapidamente. Dona Carmen tem comprimidos de cálcio na cozinha. São brancos e do mesmo tamanho aproximado. Ou posso comprar algo semelhante na farmácia quando for a minha consulta pré-natal. Perfeito, André assentiu. Mas precisa ser discreto. Se o doutor Gabriel descobrir que sabemos... Ele pode fazer algo pior com Eduardo. Isabela completou, um arrepio percorrendo sua espinha. Nos dias seguintes, Isabela observou Eduardo ainda mais atentamente. Notou que antes das consultas médicas, ele conseguia manter conversas longas. Lembrava-se de detalhes, fazia piadas. Mas depois de tomar os remédios, ficava irritado, esquecia coisas simples. Às vezes, nem reconhecia direito onde estava. É como se alguém estivesse tentando deixá-lo confuso de propósito, ela confessou para André uma noite, depois que Eduardo havia gritado com Dona Carmen por algo insignificante. Por que alguém faria isso? André perguntou, embora ambos já suspeitassem da resposta. Para que ele não consiga tomar decisões importantes, para que alguém possa, não sei, assumir o controle de suas coisas? Isabela especulou, a realidade sombria da situação se tornando mais clara. Quando chegou a hora de sua consulta pré-natal, Isabela tinha um plano claro. Eduardo havia lhe dado dinheiro para as despesas médicas e ela usaria parte dele para comprar os comprimidos de cálcio na farmácia da clínica. Tenho que sair hoje, ela anunciou durante o café da manhã. Consulta médica. Claro, Eduardo assentiu, parecendo genuinamente preocupado com seu bem-estar. João pode te levar se quiser. Não precisa, obrigada. É perto e o exercício me faz bem.
Isabela sorriu, tocando levemente a barriga que já começava a crescer no 4º mês de gravidez. Na clínica, a consulta correu bem, apesar dos médicos a repreenderem por não ter feito todos os exames de rotina. Ela rapidamente resolveu as questões burocráticas e se dirigiu à farmácia no mesmo prédio. Preciso de comprimidos de cálcio para gestantes, pediu ao farmacêutico, mostrando uma lista que André havia cuidadosamente preparado com as especificações necessárias. Estes aqui são os mais comuns. O farmacêutico mostrou uma caixa. Mesmo tamanho e cor que você mencionou. Isabela comprou não apenas o cálcio, mas também algumas vitaminas adicionais, caso precisassem de mais opções. Durante todo o caminho de volta, sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Finalmente estavam fazendo algo para proteger Eduardo, mesmo que ele não soubesse. Quando chegou em casa, Andréa estava esperando ansiosamente. Conseguiu? Consegui. Ela mostrou discretamente a compra. E agora? Agora esperamos a próxima vez que o Dr. Gabriel trouxer medicamentos, e aí fazemos a troca. André disse, sua voz firme e determinada. Isabela assentiu, sentindo que finalmente estavam tomando controle da situação. Não sabiam exatamente no que estavam se metendo, mas sabiam que não podiam ficar parados, vendo Eduardo ser prejudicado. Só espero que estejamos fazendo a coisa certa, ela murmurou. Estamos, André a tranquilizou. Às vezes a coisa certa é a mais arriscada de se fazer. Márcia havia passado 3 dias inteiros rondando o bairro onde Isabela trabalhava, perguntando discretamente nos estabelecimentos se alguém havia visto uma jovem grávida. Quando soube da clínica que atende o SUS na região, decidiu vigiar a entrada durante os horários de pré-natal. No 4º dia de espera, finalmente a viu saindo da consulta. A mãe de Ricardo apareceu de repente na escadaria da clínica, como se tivesse saído de um pesadelo do passado de Isabela. Márcia sempre detestara a namorada do filho, tratando-a com desprezo mal disfarçado e fazendo comentários maldosos sobre sua origem no orfanato. Mas agora, a possível sogra estava completamente irreconhecível. Ela literalmente se transformou diante dos olhos de Isabela. O rosto se iluminou com um sorriso que parecia ensaiado e ela correu ao encontro da jovem com os braços abertos, como se fosse a pessoa mais querida do mundo. "Querida, minha menina!" exclamou Márcia, sua voz transbordando uma doçura artificial que fez Isabela recuar instintivamente. "Para onde você desapareceu? Nenhuma palavra, nenhum sinal. Estou desesperada de preocupação." Isabela sentiu todos os músculos do corpo se tensionarem. Algo estava muito errado. A mesma mulher que costumava chamá-la de "essa aí" e suspirava dramaticamente sempre que a via, agora a tratava como se fosse uma filha perdida. "Eu entendo que vocês brigaram", Márcia continuou, sua voz assumindo um tom maternal que soava forçado aos ouvidos de Isabela. "Mas este é meu primeiro neto, meu sangue. Não posso ficar alheia a isso." "Está tudo bem, dona Márcia", Isabela murmurou cautelosamente, seus instintos alertando para o perigo. Ela manteve distância, não se deixando abraçar pela mulher. "Está tudo bem?" Márcia repetiu, sua voz subindo uma oitava em falsa indignação. "Como pode estar tudo bem? Onde você está morando? O que está comendo? Uma mulher grávida precisa de cuidados especiais, de vitaminas, de acompanhamento médico adequado." A preocupação exagerada soava falsa, quase teatral. Isabela observou os olhos de Márcia e percebeu que, apesar das palavras doces, havia uma frieza calculista por trás deles. "Sabe", Márcia continuou, dando um passo mais próximo e baixando a voz para um tom conspiratório, "eu não consigo nem dormir direito de tanta preocupação. Fico imaginando meu netinho passando necessidades, você talvez dormindo em lugares inadequados." "Não estou passando necessidades", Isabela respondeu rapidamente, mas percebeu que tinha revelado mais do que pretendia. O sorriso de Márcia se alargou ligeiramente, como um predador que acabara de localizar sua presa. "Claro que não, querida." "Mas mesmo assim, uma moça na sua condição não deveria estar sozinha no mundo. Venha morar comigo." A proposta soou mais como uma ordem disfarçada.
Quando o bebê nascer, eu ajudo com tudo: papelada, documentos, registro. Como aposentada, tenho tempo livre e posso cuidar de vocês dois. Será como ter uma mãe de verdade. A menção à falta de mãe foi um golpe baixo e Isabela sentiu uma pontada de dor, mas também despertou sua desconfiança. Márcia sabia exatamente onde atacar para causar dor emocional. Penso em vocês todos os dias, Márcia insistiu, sua mão se estendendo para tocar o braço de Isabela. Ricardo está arrependido, sabe? Muito arrependido, mas ele tem orgulho demais para procurá-la e pedir desculpas. Isabela recuou, evitando o toque. Eu preciso ir embora, dona Márcia. Claro, claro, Márcia assentiu, mas seus dedos se fecharam firmemente ao redor do pulso de Isabela. Mas me diga onde está morando. Preciso saber que está em lugar seguro. A pergunta parecia casual, mas Isabela sentiu a pressão dos dedos de Márcia. Notou como os olhos da mulher se aguçaram esperando a resposta. Era como se toda aquela conversa tivesse sido construída para chegar exatamente a esta pergunta. Estou bem, obrigada. Isabela tentou se soltar, mas Márcia mantinha o aperto. Não seja teimosa, querida. Sou praticamente sua família agora, Márcia insistiu, sua voz mantendo o tom doce, mas com uma pressão subjacente que fez Isabela se sentir encurralada. Uma avó precisa saber onde está seu neto. Isabela conseguiu finalmente se desvencilhar, prometendo ligar em breve e talvez fazer uma visita, mas se recusando firmemente a revelar seu endereço atual. Márcia insistiu por mais alguns minutos, alternando entre súplicas dramáticas e manipulação emocional. Mas Isabela se manteve firme. Está bem, Márcia finalmente cedeu, mas seu sorriso parecia forçado agora. Mas prometa que vai ligar. Prometa que vai pensar no que eu disse. Prometo, Isabela mentiu, apenas querendo escapar daquela situação. Quando finalmente conseguiu se afastar, Isabela pensou ter se livrado da armadilha. Caminhou rapidamente em direção ao ponto de ônibus, ansiosa para voltar à segurança da mansão de Eduardo. Não percebeu que Márcia não tinha ido embora. A mulher mais velha a seguiu a uma distância segura, mantendo-se escondida atrás de outros pedestres, postes e carros estacionados. Márcia tinha experiência em observar sem ser vista. Anos de suspeitas sobre o marido infiel haviam-lhe ensinado técnicas básicas de vigilância. Quando Isabela subiu no ônibus, Márcia anotou discretamente o número da linha. Quando desceu em seu ponto, Márcia estava 2 paradas atrás, seguindo a pé. E quando Isabela finalmente entrou no portão da mansão no bairro Nobre, Márcia estava escondida atrás de um carro estacionado, anotando cuidadosamente o endereço. Assim que Isabela desapareceu de vista, Márcia tirou o celular e discou rapidamente. Ricardo, é mamãe. Encontrei sua namoradinha. Você é uma detetive mesmo, mãe, elogiou Ricardo do outro lado da linha. Onde ela está? Em algum abrigo para mães solteiras? Não, Márcia respondeu, observando a mansão imponente. Está numa mansão luxuosa no bairro Jardins. O lugar é impressionante, filho. Portão eletrônico, jardins enormes, casa que deve valer uma fortuna. Uma mansão? Ricardo não conseguiu esconder a surpresa e admitiu para si mesmo a inveja. Como assim? Que tipo de gente é essa? Não faço a menor ideia, Márcia admitiu. Mas ela definitivamente não está passando necessidades. A casa é maior que nosso prédio inteiro. Isso complica as coisas, Ricardo murmurou, processando a informação. Se ela está com gente rica, pode ser mais difícil pressioná-la. Ou mais fácil, Márcia sugeriu, sua voz assumindo um tom calculista. Gente rica não gosta de escândalos, não gosta de problemas. Talvez baste aparecer lá fazendo barulho sobre a situação. Você pode estar certa, Ricardo concordou. Vou pensar em como abordar isso. O importante é que ela volte antes do bebê nascer e que eu recupere aqueles documentos. E não se esqueça da nossa conversa sobre o bebê, Márcia lembrou. Se ela não quitar as dívidas... Eu sei, mãe. Primeiro ela volta, depois resolvemos o resto. Ricardo encerrou a ligação, sua mente já trabalhando em novos planos. Enquanto isso,
Isabela chegou em casa sem saber que havia sido seguida. Naquela mesma noite, ela e André cuidadosamente trocaram os comprimidos suspeitos pelos suplementos de cálcio. O trabalho foi feito em silêncio e com precisão, ambos conscientes de que estavam cruzando uma linha perigosa. Uma semana depois, os efeitos da mudança começaram a se tornar evidentes. Eduardo passou por alguns dias de irritabilidade, provavelmente efeitos de abstinência dos químicos que estava ingerindo, mas gradualmente ficou mais alerta, mais presente, mais parecido com o homem que todos sabiam que ele realmente era. Na semana seguinte, Dr. Gabriel apareceu para uma consulta não agendada. Como está se sentindo, Eduardo? Notei que parece mais alerta ultimamente. Estou bem, Eduardo respondeu cautelosamente. Interessante, vamos ajustar a medicação, disse o médico entregando um frasco novo. Esta fórmula é mais concentrada. Depois que ele saiu, André sussurrou para Isabela. Ele está desconfiado. Precisamos ter ainda mais cuidado. Dona Carmen foi a primeira a notar e comentar sobre a melhora geral de Eduardo, sem suspeitar da intervenção secreta que havia tornado isso possível. No 5º mês de gravidez, Isabela decidiu limpar o quintal onde encontraram André. Ela esperava que, em meio ao lixo acumulado, pudessem estar alguns documentos ou pertences pessoais dele, mas não queria criar expectativas antes da hora. Já haviam se passado várias horas de trabalho. Ela estava levando o lixo em um carrinho de mão até um barril onde seria queimado. Em determinado momento, a voz do patrão foi ouvida atrás dela. Isabela, algo me diz que a melhoria no meu quadro clínico está relacionada à sua presença aqui. Há algo que você queira me dizer? Com alívio, ela admitiu. Trocamos seus comprimidos, Sr. Eduardo. Onde o senhor encontrou esse médico? Ele nos pareceu suspeito. Não é tão simples assim, suspirou Eduardo. Eu sabia que algo estava estranho desde o início, por isso contratei um investigador particular para apurar essas tentativas de compra da minha propriedade. Mas precisava de provas concretas antes de agir. Um empresário aprende a ser cauteloso, nunca se acusa sem evidências sólidas. O senhor já sabia? Isabela ficou surpresa. Suspeitava, Eduardo explicou. Dr. Gabriel não apareceu por acaso. Depois que recusei a primeira proposta de compra da propriedade, ele fez uma pesquisa sobre proprietários idosos da região, se apresentou como médico recém-chegado ao bairro, ofereceu consulta gratuita de cortesia. O senhor aceitou mesmo suspeitando? Eu precisava entender o jogo deles. Como um velho empresário, achei que era melhor manter o inimigo por perto, até ter provas suficientes. Ele realmente parece conhecer medicina. É muito convincente. Mas então minha condição começou a piorar de forma estranha. Como assim? Isabela quis saber. Os sintomas variavam conforme os lotes de medicamento. As embalagens mudavam, mas os frascos e comprimidos permaneciam sempre iguais. Agora entendo por quê. Mas por que alguém faria isso? O senhor tem herdeiros que se beneficiariam? Esta propriedade vale uma fortuna hoje em dia. Eduardo balançou a cabeça. Não precisam ser inimigos declarados. Basta uma pessoa gananciosa que saiba que aqui moram apenas 2 pessoas idosas. Dona Carmen não suspeitava de nada. Eu fingia que estava confuso, mas observava tudo. Agora entendo também por que jogaram aquele rapaz no meu quintal. Não foi acaso. Era para me intimidar, me mostrar o que poderia acontecer comigo se não vendesse a propriedade. André me ajudou a descobrir sobre os comprimidos, admitiu Isabela. Sozinha, não teria percebido. É como se o destino tivesse enviado vocês 2 para mim, sorriu o patrão. Isabela, André, preciso contar uma coisa. Com tudo que descobrimos sobre os comprimidos, agora tenho certeza de que estamos lidando com criminosos profissionais. Meu investigador já reuniu evidências suficientes. Isabela continuou organizando o quintal, mas agora com a sensação de que finalmente tinham um plano real para se proteger. A dimensão da conspiração ainda a assustava, mas não se sentiam mais indefesos. Naquele momento, um carro buzinou no portão. Eduardo apertou o botão do interfone. Um carro entrou no estacionamento e saíram Letícia e Ricardo.
Isabela ficou lívida e cambaleou, mas André a amparou. Tem certeza de que ela está aqui? Perguntou Letícia enquanto estacionavam o carro. Minha mãe confirmou o endereço. Ricardo respondeu nervoso. Vamos usar a desculpa da compra da casa. Se ela aparecer, melhor ainda. 2 problemas resolvidos de uma vez. E se reconhecerem você do restaurante? Letícia questionou. Improvável. Era só um lavador de pratos. Quem prestaria atenção? Ricardo se tranquilizou. Quando saíram do carro, Isabela observava da janela. O que houve? Perguntou André, preocupado, segurando Isabela firmemente enquanto ela se apoiava nele, o rosto completamente pálido. Há pessoas aqui que simplesmente não podem estar aqui, sussurrou Isabela, sua voz tremendo de uma mistura de medo e raiva. Suas mãos instintivamente foram para a barriga protegendo o bebê. Você pode escutar o que eles estão falando? Mas seja cuidadoso. Claro. André assentiu, percebendo a seriedade da situação. Você se esconde. Eu cuido disso. Isabela correu para dentro da casa e se escondeu atrás da cortina da sala de jantar, de onde podia ter uma visão parcial da entrada, mas permanecia invisível. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. André desceu calmamente em direção à entrada, mantendo uma expressão neutra, mas assim que ouviu a voz aguda e autoritária de Letícia, sentiu uma inquietação estranha tomar conta dele. Era como se uma nebulosa em sua mente estivesse tentando se dissipar. Do seu esconderijo, Isabela observou Ricardo parado um pouco atrás de Letícia, claramente desconfortável. Ele olhava ao redor da propriedade luxuosa com uma expressão de inveja mal disfarçada. Letícia, por outro lado, movia-se com a confiança de alguém acostumada a conseguir o que queria. Senhor Mendonça, Letícia começou, sua voz assumindo um tom profissional, mas com uma pressão subjacente. Espero que não se importe com nossa visita não anunciada. Represento alguns investidores muito sérios. Senhora, eu já disse antes e repito agora. Não estou vendendo a casa. Eduardo respondeu com firmeza, mas Isabela notou que ele parecia mais alerta e confiante do que havia estado em semanas. A senhora está perdendo seu tempo vindo aqui. O senhor não compreende completamente os benefícios da nossa oferta, Letícia insistiu, elevando ligeiramente a voz e dando um passo mais próximo. Estamos falando de uma quantia que permitiria ao senhor viver confortavelmente em qualquer lugar do mundo. Eduardo cruzou os braços, sua postura indicando que a conversa estava longe de terminar de forma favorável para os visitantes. E por que eu gostaria de viver em qualquer outro lugar? Estou perfeitamente confortável aqui. Pense nas possibilidades. Letícia tentou uma abordagem diferente, sua voz assumindo um tom quase conspiratório. Com o dinheiro da venda, o senhor poderia comprar uma cobertura em Ipanema, viajar pelo mundo, conhecer lugares que sempre sonhou em ver. Ricardo permaneceu em silêncio, mas Isabela podia ver sua agitação crescente. Ele olhava constantemente em direção à casa, claramente procurando por ela. Senhora, Eduardo disse com paciência forçada, agradeço a oferta, mas minha resposta é definitiva. Vou ficar em casa. Esta casa foi construída segundo meus projetos, tem história, tem memórias. A expressão de Letícia endureceu ligeiramente. O senhor tem certeza de que está tomando a decisão mais sábia? Às vezes, circunstâncias podem mudar rapidamente, e oportunidades como esta não aparecem 2 vezes. Havia algo vagamente ameaçador na maneira como ela disse isso, e Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É uma ameaça? Eduardo perguntou, sua voz baixa, mas perigosa. Claro que não. Letícia se apressou em responder, mas o sorriso em seu rosto não chegou aos olhos. Apenas realismo comercial. O mercado imobiliário pode ser volátil. André, que havia permanecido em silêncio observando a interação, deu um passo à frente. O movimento chamou a atenção de Letícia, que se virou para olhá-lo. Quando seus olhos se encontraram, André sentiu uma pontada aguda de dor na cabeça. De repente, fragmentos de memória começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça.
Uma inspeção de segurança no restaurante, Letícia oferecendo suborno para fechar os olhos para uma instalação ilegal de gás, sua recusa categórica, a perseguição no estacionamento escuro, os bastões que desceram sobre sua cabeça. Você, Letícia começou, franzindo a testa, e nesse momento André lembrou-se de tudo. Você é o inspetor que se recusou a fechar os olhos para nossa operação ilegal de gás, ela murmurou, o rosto empalidecendo ao reconhecê-lo completamente. E você é a criminosa que tentou me comprar e depois mandou me espancar quando recusei, André respondeu, sua voz carregada de uma autoridade que não estava lá antes. Lembro-me de tudo agora. João, Eduardo chamou calmamente, mas sua voz carregava autoridade absoluta. Acompanhe nossos convidados até a saída. O motorista apareceu rapidamente, sua presença física imponente, deixando claro que a conversa havia chegado ao fim. Letícia olhou uma última vez para André, uma expressão de pânico cruzando seu rosto. Muito bem, ela disse finalmente, tentando recompor-se. Mas lembre-se da nossa conversa, Sr. Mendonça. Às vezes as circunstâncias nos forçam a reconsiderar decisões que pensávamos serem definitivas. Ricardo finalmente falou. Eduardo, se por acaso a Isabela aparecer por aqui... Jovem, Eduardo o interrompeu friamente. Sugiro que você se retire agora. Letícia puxou Ricardo pelo braço, claramente irritada com sua imprudência e desesperada para sair dali antes que André revelasse mais detalhes. Eles se dirigiram ao carro sob o olhar atento de João, que os acompanhou até o portão e aguardou que saíssem completamente da propriedade. Isabela só saiu de seu esconderijo depois de ouvir o som do motor se afastando e o portão se fechando com um clique definitivo. André correu imediatamente até ela, que estava tremendo violentamente. Recuperei minha memória, disse ele, puxando-a para mais perto. Sei quem sou e sei exatamente do que essa gente é capaz. Mas agora temos todas as peças do quebra-cabeça. Isabela se aproximou dele, colocando uma mão gentil em seu braço. Então você realmente lembra de tudo? De tudo. Meu nome verdadeiro, meu trabalho e, principalmente, como essa organização criminosa opera. Agora Eduardo tem as evidências que precisava. Mas ambos sabiam que, depois daquela visita, as coisas haviam mudado definitivamente. O jogo havia chegado ao fim e finalmente tinham as armas necessárias para levar os criminosos à justiça. Os meses seguintes revelaram a extensão completa da fraude. Com as memórias recuperadas de André e as evidências reunidas pelo investigador de Eduardo, a polícia descobriu o esquema orquestrado por Letícia e seu pai, o Dr. Gabriel. A operação envolvia não apenas a tentativa de roubar a propriedade de Eduardo, mas também uma rede de empréstimos fraudulentos usando documentos de pessoas vulneráveis. André, cujo nome verdadeiro era Carlos Andrade, era um engenheiro de segurança que havia sido agredido ao se recusar a participar do esquema criminoso no restaurante. Sua morte deveria ter silenciado a única testemunha que poderia expor a operação ilegal de gás que colocava em risco todo um edifício residencial, mas acabou sendo a chave para desmascarar toda a organização. Com as evidências reunidas pelo investigador e os depoimentos detalhados de André sobre o que havia presenciado, a polícia construiu um caso sólido. Durante o julgamento, ficou provado que Dr. Gabriel medicava Eduardo com substâncias que simulavam demência, esperando declará-lo incapaz e assumir controle de suas propriedades através de procurações fraudulentas. Letícia, Ricardo, Dr. Gabriel e todos os envolvidos receberam longas penas de prisão. Os empréstimos fraudulentos em nome de Isabela foram cancelados e ela foi reconhecida como vítima do esquema, recebendo indenização pelos danos sofridos. Isabela e André se casaram numa cerimônia íntima na própria mansão, com Eduardo como padrinho. O bebê nasceu saudável, um menino que recebeu o nome de André Eduardo, homenageando os dois homens que transformaram suas vidas. Eduardo, completamente recuperado e com sua mente mais aguçada do que nunca, ofereceu ao casal um lar permanente e os incluiu em seu testamento.
Aquela tempestade que trouxe Isabela à porta da mansão acabou sendo o início de uma família verdadeira, unidos não pelo sangue, mas pelo amor e lealdade mútuos. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nesta narrativa de reviravolta, amor verdadeiro e justiça. Foi a coragem de Isabela enfrentando sozinha a tempestade da vida? A transformação de Eduardo de vítima em protetor? Ou talvez a forma como o destino uniu pessoas que precisavam umas das outras? Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas que vão mexer com seu coração, do primeiro ao último minuto.